de Lavocast, de Lavocast. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do De Lavocast, um espaço criado para refletirmos sobre os grandes desafios da vida, conectando empreendedorismo, autoconhecimento, filosofia, relações humanas e gestão empresarial. Hoje temos um episódio muito especial. Pela primeira vez no De Lavocast, tenho a alegria de receber uma psicóloga clínica para uma conversa profunda sobre algo que todos nós enfrentamos em algum momento da vida: os erros, a culpa e o aprendizado que nasce das nossas decisões. Quem nos acompanha sabe que o De Lavocast nasceu a partir de uma visão muito clara de que números são importantes, mas pessoas são ainda mais importantes. Na contabilidade das micros e pequenas empresas, com a qual trabalho há mais de 2 décadas, lidamos diariamente com balanço, impostos, faturamento e planejamento financeiro. Porém, por trás de cada número existe uma história humana. Um empreendedor que sonha, uma família que depende daquele negócio, colaboradores que confiam naquele projeto de vida. É por isso que um dos pilares do De Lavocast é o autoconhecimento, porque empresas são feitas de pessoas e pessoas tomam decisões baseadas não apenas em lógica, mas também em emoções, valores e medos e expectativas. Neste episódio, temos a honra de receber a doutora Yara Menezes, psicóloga clínica, especialista em terapia de aceitação e compromisso, uma abordagem da psicologia contemporânea que nos convida a olhar para nossas emoções com mais consciência e responsabilidade. Ao longo da conversa, vamos refletir sobre como os erros fazem parte do processo de crescimento humano e empresarial. Para mim, este episódio tem também um significado muito especial. Além de contador, professor e escritor, hoje também sou estudante de psicologia e quanto mais avanço nesse campo do conhecimento, mais percebo algo fundamental. Entender números é importante, mas entender de pessoas é essencial. A humanidade avança não apenas por causa da tecnologia, da economia ou das instituições. A humanidade avança porque seres humanos são capazes de refletir sobre suas escolhas, aprender com seus erros e reconstruir caminhos. Por isso, o tema de hoje dialoga diretamente com a ideia que venho defendendo em meus livros, especialmente na trilogia O Poder dos Erros. Os erros não nos definem, mas podem nos ensinar profundamente. Neste episódio, vamos explorar juntos perguntas importantes. Por que sentimos tanta culpa quando erramos? Por que empresário muitas vezes tem medo de tomar decisões? Como lidar com o peso emocional da responsabilidade empresarial? E, principalmente, como transformar erro em aprendizado e crescimento? Se você é empresário, profissional liberal, estudante ou simplesmente alguém que busca viver com mais consciência e propósito, esta conversa certamente será para você. Porque, no final das contas, mais importante do que nunca errar é aprender com os erros e seguir construindo a nossa jornada. Então, prepare-se para uma conversa profunda, humana e necessária. Eu sou o João de Lavô e este é o De Lavocast 040. Já estamos na semana número 40.
E hoje temos a alegria de conversar com a doutora Yara Menezes. Yara, muito obrigado por ter vindo e seja muito bem-vinda, e você tem a palavra agora para complementar o seu currículo e dar as suas boas-vindas. Primeiramente, assim, é um prazer, tá? Assim, fiquei muito feliz aqui, contente com o teu convite de poder entrar, né, em um espaço bem novo aqui da contabilidade, poder trazer um pouco aqui de saúde mental e dialogar com, né, o universo de vocês. Sobre as minhas experiências, assim, eu acho que tu pontuou muito bem, né, assim, eu sou especialista em terapia de aceitação e compromisso, né, também possuo formação em análise do comportamento, possuo cursos dentro da área de ansiedade, autoestima, e hoje eu trabalho muito com esse foco, né, de ansiedade, de sobrecarga emocional também e depressão. Muito bem, então vamos lá, né? Doutora Yara, na sua experiência clínica, por que o ser humano sente tanta culpa quando comete erros, especialmente em ambiente profissional e empresarial? Essa pergunta, eu vou começar trazendo um pouquinho distante aqui para a gente poder desenvolver ela, porque é engraçado essa preocupação que surge do porquê que a gente está sentindo culpa, né? E aí eu queria começar trazendo aqui essa percepção de que, na verdade, a culpa ela é um sentimento tão importante quanto os outros, porque imagina se, quando a gente fizesse algo de errado, a gente não sentisse a culpa, né? Qual é o peso que aquela atitude poderia ter, né, sobre a gente? Então, a culpa, ela convida a gente a uma reflexão, né, mais aprofundada sobre o que a gente faz as nossas escolhas, né, o que a gente fez, as nossas atitudes. Ela é importante para o nosso próprio autodesenvolvimento. E aí a grande questão aqui é quando a culpa, ela deixa de ser uma culpa funcional, e a culpa funcional aqui, ela é vista, pronto, cometi um erro. E ela passa para ser algo de identidade. Então, quando você comete um erro, ao invés de você perceber, poxa, eu cometi um erro, eu deveria ter pensado melhor, deveria ter tido mais calma, porque agora eu tô tendo que lidar com consequências, ela pensa, não, eu sou incompetente. Então, assim, aquela situação define a identidade. Ali naquele momento não existe outras características. Eu sou incompetente, eu não dou conta. Eu sou um fracassado, né? Eu sou um fracassado. E aí, quando a gente entra nesse processo dessa culpa, né, aí ela paralisa. E ela não ajuda, né? E aí, no caso aí, é muito importante, inclusive, a gente ter consciência dos nossos valores, o que é importante, né, para poder se pensar. Mas, assim, dentro do ambiente profissional, como não sentir a culpa? Porque imagina só, se a gente está falando de um gestor, de um dono de empresa, a gente está falando sobre uma responsabilidade grande. Uma pessoa que tem ali responsabilidades, talvez, com a sua equipe, com funcionários, responsabilidades dentro de casa, com a sua família, né? E ali talvez estejam envolvidos valores como a segurança, né? O bem-estar, a saúde. Então, assim, tem um somatório de coisas que não tem como não pegar ali aquele emocional. A gente está falando de um ser humano. E o medo de não dar certo, o próprio empreendimento não dar certo, né? Claro, porque aí envolve ele lidar com riscos. E esses riscos podem trazer consequências. Exato. Consequências bem difíceis para ele lidar e que podem respingar não só nele, mas, por exemplo, na sua... Muita gente. Em muita gente. Então, assim, muitas famílias que dependem dele, né? Pois e aí imagina como é que não fica a sobrecarga, né? E o medo de errar e a culpa, por exemplo, né? Mas é sobre você entender o que é importante para você, né? Exato. Entender ali, porque existe um equilíbrio, né? Como eu falei, a culpa ela é importante, mas ela, depois de um certo ponto, ela mais te paralisa do que te ajuda. Exato. Eu coloco isso no meu livro, Os Erros Não Nos Definem, né? Então, pensando nisso, eu fico aqui imaginando a responsabilidade nossa de um gestor de uma empresa contábil, né? A nossa empresa de Lavô Soluções Contábeis já existe há 26 anos, né? E eu sou sócio com minhas duas filhas. São duas filhas, Emanuele, que é advogada, e Rosita, que é contadora, né? Todas duas são minhas sócias, né? E
Então, eu fico pensando, muitas vezes, a nossa responsabilidade com as informações dos nossos clientes, né? A gente tem que ver até backup, se você está com o seu servidor, está fazendo o backup está sendo bem feito ou não, em mais de um local, porque uma empresa de contabilidade terceirizada, ela trabalha com a confiança desses dados, né? Ela guarda esses dados. Então, quanto melhor guardado esses dados, principalmente hoje com a questão da segurança da informação, né? E então, nesse sentido, doutor Yara, na contabilidade nós lidamos diariamente com números, impostos e decisões financeiras, mas por trás desses números existem pessoas. Como a psicologia explica o impacto emocional nas decisões financeiras? Pronto. São tantas camadas aqui, assim, a gente está falando sobre... Eu vou começar aqui falando sobre, lembrando que a gente, né, nós somos seres humanos. E a partir do momento em que a gente começa a pensar a partir desse ponto, a gente entende que ninguém aqui é perfeito, nem tem que ser perfeito. Nem tem. Parte da experiência humana é justamente essa imperfeição. É entender que vai faltar. Uma hora vai faltar. Você pode tentar se desenvolver, conseguir lidar com situações absurdas e ficar mais forte, mas uma hora a fragilidade, ela vai vir. Vai chegar. Não tem como correr disso, porque é parte da nossa experiência, né? E a verdade é aprender a lidar com essa falta. Esse talvez seja o melhor caminho, né? Mas, assim, sobre essa questão do impacto, né, do emocional, as decisões financeiras, elas podem envolver, né, muitas consequências. E aí, quando eu olho para esse empresário que está ali dentro dessa questão, eu consigo perceber que existe muito uma preocupação com as consequências dessa decisão. E aí, essa culpa ou esse medo, ele vem de um lugar de não querer experienciar essas consequências dessa decisão. Exato. E aí, veja bem, né? Pode parecer um pouco duro o que eu vou falar aqui, mas a gente aprende que só quem tem o bem bom, o pudim ali para sentar, é uma criança, né? Assim, a partir do momento em que a gente se torna ali adulto, a gente tem que se convidar a aceitar um pouco mais a experiência, entender que não dá para fugir de algumas experiências, né? A gente tem que aprender. Tem que crescer. Tem que crescer. Tem que desenvolver a flexibilidade psicológica, de conseguir lidar também com situações desconfortáveis, né? Mas é claro que, né, aqui trazendo um pouco de humanização para essa minha fala, a gente está falando de pessoas que, assim, uma consequência que pode impactar uma família, que pode impactar negócios, trabalhos. Então, assim, eu né, assim, trazer a compreensão de que, de fato, existe muita coisa em jogo, né? Então, não tem como o emocional ele não se pegar ali. Só que a grande questão é esse empresário, esse gestor, essa pessoa que está ali, fazer a seguinte reflexão, se ela está agindo com base mais no medo do que pelo valor dela. Exato. Porque aí, de repente, pode ser que ele perceba que ele está ali com um negócio que já não está mais dando certo, está dando mais prejuízo, que está ali com uma estratégia que já era para ter mudado há mais tempo e não está conseguindo tomar essa decisão de arriscar pelo medo de ter que lidar com as consequências. E aí pode ser que ele, inclusive, esteja já bebendo dessas consequências muito mais ali onde ele está do que ousando, né? E sofrendo muito, né? E sofrendo muito mais. E aí, eu vou frisar aqui que foi o que eu trouxe na outra resposta, que é como é importante a gente entender, se conhecer, entender quais são os nossos valores. E aí, por exemplo, uma pergunta que pode entrar ali, o valor, no caso, qual é o tipo de líder que eu quero ser? Exato. Qual é o tipo de empresário que eu quero ser? E aí pode ser que essa pergunta te faça responder que eu quero ser um líder que traz inovação, que é corajoso. Então, que você possa agir com base nos seus valores e não pelo seu medo, porque o medo ele vai lhe paralisar. Exato. E isso não significa que você vai estar seguro ou confortável. E que não tomar uma decisão já é uma tomada de decisão, né? Você ficar paralisado, você já está deixando que alguém tome essa decisão por você.
Doutor Yara, empresários frequentemente tomam decisões difíceis, demitir funcionário, assumir dívidas, né? Mudar a estratégia. Como a ACT ajuda a lidar com o peso emocional nessas decisões? Pronto, essa pergunta ela é muito boa, né? E chama a gente para colocar em prática um pouquinho o que a gente está falando aqui. A abordagem, terapia de aceitação e compromisso, né? Por si só, ela já dá, digamos ali, um spoiler de como que ela atua, né? Assim, a aceitação, a palavra... A aceitação, ela te convida ali a aceitar um pouco mais ali aquela experiência, né? Não no sentido de passividade, mas no sentido de não lutar contra alguns sentimentos. De relaxar psicologicamente, né? Até um pouco. Ou não? Traz uma leveza, por consequência, né? Assim, para te contextualizar. A gente está falando aqui de culpa, né? Como evitar sentir a culpa? Como evitar não se estressar? E ali, algumas situações vai ser inevitável não se estressar ou não sentir a culpa, né? E assim, por que não sentir? Porque às vezes aquele sentimento também, ele lhe ensina e ele lhe aponta coisas importantes. E aí é mais sobre flexibilidade, desenvolver a flexibilidade psicológica de você conseguir sustentar o espaço com alguns sentimentos difíceis. Então, ali na ACT, a gente vai literalmente ali em sessão. Em algumas situações ali, a gente vai entrar em contato com alguma situação difícil para você, que envolveu a culpa, por exemplo, se a gente está nesse âmbito de culpa, né? E a gente vai dividir aquele espaço sentindo a culpa. Vamos aqui entrar em contato com isso daqui para desenvolver um pouco mais essa flexibilidade, para entender como que você pode lidar com esse sentimento no dia a dia. Para não ficar ali lutando contra ele. E aí tem uma metáfora na ACT, que ela é bem assim conhecida, que é mais ou menos assim. Imagina que você tá numa piscina ou no mar, em um lugar com água ali dentro. E aí a água, ela tá ali mais ou menos na tua cintura. E tem uma bola ali flutuando. A bola, no caso, pode ser um medo. Ninguém quer sentir medo. Concorda comigo? Que é um sentimento desconfortável demais. E aí, para não sentir medo, a gente tenta se ocupar a cabeça para não pensar, tenta fazer outras coisas, coloca mais coisas na rotina, evita entrar em contato a todo custo com aquele sentimento. Diretamente com aquele sentimento. E na metáfora, seria mais ou menos a gente pegando essa bola e pressionando ela ali para baixo da água, para não ver aquela bola. Só que tu concorda comigo que, ok, assim que eu faço isso, até que tá confortável, mas depois de uma hora, como é que vai estar esses braços? Cansados, né? Cansados. Aí cansar. E aí, depois de um tempo, vai cansar. E assim, a bola tá ali. Se você olhar um pouquinho, você vê o sentimento. E aí, na vida real, é mais ou menos isso. A gente tenta não entrar em contato, mas é muito cansativo esse processo de evitar entrar em contato. Então, a ACT, ela te convida a desenvolver essa flexibilidade psicológica para você aprender a lidar também com os sentimentos ruins, né? A vida, infelizmente, ela não é só feita de sentimentos bons. Na verdade, que bom que ela não é só feita de sentimentos bons, porque os sentimentos difíceis e ruins, como a raiva, como o medo, como a angústia, ela também nos ensinam, né? E qual seria a graça do sentimento da alegria e da felicidade se o sentimento da angústia e da tristeza não existisse, né? Exatamente. Eu quero só reforçar aqui, doutor Yara, para a gente, por exemplo, no sentido de demissão de funcionário. Já aconteceu na nossa empresa de a gente precisar demitir um funcionário que está com a gente há 8, 10 anos. Então, como é que eu vou chegar para essa pessoa? Então, quais pela sua experiência de aceitação, né? Quais as habilidades que a gente precisa desenvolver para demitir um funcionário mesmo, um funcionário que já está com a gente há muito tempo, que a gente adquiriu vínculos, porque quer queira, quer não, qualquer funcionário de uma micro e pequena empresa, que são os empresários que estão nos ouvindo, né? Empresa que tem 10, 20, 30, 50 funcionários, que o dono da empresa, ou os donos, né, eles convivem ali todo dia com essas pessoas, e a gente cria um vínculo, né? Então, como fazer esse divórcio, entre aspas,
para que seja tudo legal. Eu sempre digo nas minhas conversas que em qualquer local que você vá sair, principalmente a questão de emprego, né, deixe a porta aberta. Eu já trabalhei carteira assinada em muitos locais, mas por onde eu andei, eu deixei as portas abertas. Se eu quiser voltar, ou então se eu quiser pelo menos marcar um café, um almoço, com qualquer dessas pessoas por onde eu passei, eu consigo marcar com a maior tranquilidade. Eu lembro que em 1998, e uns anos aí, eu trabalhei uns 3 a 4 anos na construtora Queiroz Galvão. E lá eles sempre tinham quando funcionava aqui em Fortaleza, eles tinham a comemoração, a confraternização do final do ano. Depois que eu saí, todo ano eu era convidado para a confraternização. Coisa boa. Por quê? Porque os vínculos que eu fiz lá mostram isso, né? A mesma coisa, eu me aposentei agora, em 2024, como professor da UFC de Quixadá, né? Mas qualquer evento mais importante assim, o pessoal me convida para eu ir lá participar. Então, isso aí que é uma coisa muito bacana, a gente conseguir demitir um funcionário, mas que ele não se sinta que ele está sendo preterido, né? Vocês, essa metodologia teria alguma coisa especial para ensinarmos para o nosso ouvinte como fazer isso com eficiência? Tem, com certeza. Mas antes de eu trazer alguma metodologia, isso aí foi uma coisa pela qual você já passou. Né? Então, assim, teve apreensão ali naquele momento? Teve medo? Não teve medo. Mas de como falar? No sentido de como eu vou falar? Teve alguma apreensão da sua parte? Teve, com certeza. Não, eu sempre digo pessoalmente e digo nos meus livros, né, que vai com medo de tudo. Pronto. Exatamente, é esse o ponto. Porque quando você falava, né, isso aqui é um ponto importante, deu para perceber que para ti é muito importante essa questão dos vínculos também, né, é um valor para você. E que bom, né, assim, é muito bom a gente valorizar ali vínculos, né? Então, assim, se é importante para você, o desconforto ele vai estar ali. A gente está falando de algo que é importante para você. Não, a gente está com o coração partido mesmo, né? Não tem como, não. E a gente vai começar, primeiro ponto aqui, vamos chamar esse monstro para tomar um chá? Não vai dar para fugir desse desconforto. Porque se o contrário disso, não sentir esse desconforto, seria dizer que você não se importa com aquele vínculo. Então, assim, entende que não tem, assim, como a coerência? A verdade é que esse desconforto, ele fala que existe uma importância nesse vínculo. E a partir do momento que você entende isso, é legal porque você pode, inclusive, se vulnerabilizar e falar, olha, pra mim tá bem difícil estar aqui, porque eu tenho um apreço muito grande por você, e tentei ver formas e formas de falar aqui contigo, né, assim, mas eu quero que você saiba que quanto profissional você, né, sempre entregou, sempre ajudou bastante, e aí você pode ir descrevendo, né, assim, a importância ali daquela pessoa ali pra você, porque esse processo aí vai fazer também com que ela se sinta tanto reconhecida como acolhida, né, exatamente. E aí é um passo importante porque a gente também ali pode desenvolver um espaço mais afetuoso para esse momento, o que pode ajudar nesse momento um pouco mais ali de tensão, sabe? Então, vulnerabilizar, se vulnerabilizar. E aí pode ser um ponto difícil, eu sei que para muita gente se vulnerabilizar pode parecer assustador, mas a verdade é que a nossa vulnerabilidade, ela conecta as pessoas, né? Então, essa empatia, esse acolhimento, né? Se vulnerabilizar, expor. Tá difícil aqui pra mim também estar aqui contigo, tendo que dar essa decisão, né? Exatamente. E aí você pode... E aí o que você trouxe aqui eu achei muito, muito legal, que as portas, elas estão abertas, né? A vida, ela não é uma constante. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, é legal você deixar ali a porta aberta, né? Pode ser que se for um profissional realmente que você teve um apreço, que você gosta, que você não gostaria de estar tendo que demitir, né? Assim, você pode finalizar dessa forma. Yara, eu quero contar
um dos meus causos, né, lá na De Lavor Soluções Contábeis, nós temos um cliente que está com a gente já há uns 20 anos e há uns 10 anos atrás ele entrou em contato comigo, ele me chama de seu De Lavor, né? Seu De Lavor, eu paguei a faculdade de uma sobrinha nossa e ela se formou agora em Ciências Contábeis e eu quero lhe pedir, não é nada com seu serviço, mas eu quero te pedir para tirar minhas empresas da De Lavor e para dar oportunidade para ela começar. Aí eu disse, sem problema, não tem problema algum, você pode fazer isso. E agora eu só quero lhe dizer uma coisa, as portas da nossa empresa, da De Lavor Soluções Contábeis, vão ficar abertas para você. Então, na hora que você quiser voltar, tudo bem. Aí, quando foi no ano seguinte, essa época de março e abril, na época do imposto de renda, certo dia ele liga para mim. Seu De Lavor, vem aqui urgente. Aí eu corri lá, quando eu cheguei lá. Seu De Lavor, você sabe onde minha contadora está? Eu digo, não sei não. Ela está em Paris, em plena época do imposto de renda, pessoa física, ela estava em Paris. Aí, seu De Lavor, pegue logo minhas coisas aqui, eu quero voltar para você e quero já que você faça meu imposto de renda, quando ela voltar, eu não quero nem conversa. Então, nesse sentido das portas ficarem abertas, é que tanto a gente consegue novo emprego, novo trabalho, como a gente consegue retorno de clientes. Isso aí é um dos causos, que eu tenho outro causo também de pessoas que retornaram e estamos só na alegria, só no love, Érico. Legal. E assim, o que eu pude notar é que você, pelo visto aí, conseguiu lidar muito bem com aquela questão, né? Assim, consequência disso, prova disso, né? É que ainda existe esse contato com as pessoas, as pessoas querem voltar. Exatamente. E, inclusive, eu acho que isso diz muito também do clima, né? Da tua empresa, que provavelmente deve ser algo muito bom tá lá. Exatamente. A gente coloca muito sazon, muito amor, né? Eu sempre digo que a gente coloca sazon, que é colocar com amor, né? Doutora Yara Menezes, no meu livro Os Erros Não Nos Definem, defendo que o erro pode ser um professor poderoso. Na psicologia comportamental, qual é o papel do erro no processo de aprendizagem humana? Importantíssimo. E assim, inclusive esse teu livro, muito bom, parabéns, viu? É importantíssimo, porque assim, vamos aqui, imagina, se a gente passa por uma situação que a gente teve sucesso, é maravilhoso, né? Tu concorda comigo? É bom, a gente vai ficar morto de feliz e provavelmente sim. É só love. É só love. E isso vai ajudar com que também, assim, eu consiga repetir aquela situação mais vezes com mais segurança, né? Ok. Só que se eu passo por uma situação que não dá certo, aquilo dali, eu vou experienciar, sim, um sentimento talvez de raiva, de incômodo, de frustração, e é difícil, sim, mas ao mesmo tempo ele vai fazer eu refletir. Quando a gente passa ali pelo sucesso, a gente não reflete tanto quanto quando a gente passa ali pelo erro, né? Então o erro, ele ensina porque ele é desconfortável e a gente não quer mais ter que sentir ele novamente. Exatamente. Ele vai te convidar a refletir mais, e quando a gente reflete, a gente consegue desenvolver, a gente pensa mais. Então olha só, né? Humildade, resiliência, né? E se a gente tá falando sobre aprendizado, né, assim, olha o quão importante é a gente parar para refletir, para poder aprender, né? Então, assim, o erro, ele ensina tanto quanto o acerto. E o erro, tem uma frase que eu gosto muito, que eu acho que ela é mais ou menos assim, o erro, ele é um privilégio ou é uma dádiva de quem se permite tentar. Exatamente. Só existe um local no mundo onde ninguém erra, é no cemitério. E eu não quero estar lá, né? Então, considerando isso, os erros realmente não nos definem. E, Yara, eu acho até que os erros nos ensinam mais do que os acertos. Porque é como você estava falando, quando a gente acerta, a gente fica com o ego lá em cima, né? E quando a gente erra, a gente descobre que a gente não é essas Coca-Cola no deserto toda, não, né? Então, nesse sentido de os erros não nos definem, mas eles nos ajudam a refletir sobre a vida, né? Com certeza. Muito bem.
Adorei a analogia aí do cemitério, perfeita. Yara, muitos empresários vivem com medo de errar. Esse medo pode paralisar decisões importantes. Como a psicologia entende esse fenômeno? Bom, né, assim, vou falar do ponto de vista aqui da terapia de aceitação e compromisso, né? É muito, né, do que eu trouxe aqui com relação a gente está falando sobre possibilidade de consequências difíceis para aquela pessoa, né? Então, ali o medo, se a gente parar para pensar, tá falando muito mais sobre esse profissional não tá querendo experienciar esse lugar do desconforto das consequências que podem acontecer, né? Então, nesse sentido, faz muito sentido sim ele ter esse medo. E esse medo, ele é importante para que essa pessoa também tome cuidado, ali para que ele possa tentar, como é que eu posso dizer? Para que ele possa tentar se preparar de forma mais assertiva para poder tomar ali aquela decisão. Exatamente. Só que aí, se a gente se deixar levar só pelo medo, não vai dar para poder dar nenhum passo, né? O medo, ele vai paralisar. E aí, o que vai ficar ali mais ou menos na minha cabeça eu não quero passar por isso. E se eu tomar essa decisão aqui, pode ser que eu passe por um problema financeiro muito grande. E vem tantos pensamentos catastróficos ali, que no final, você não consegue tomar decisão nenhuma. E ali você fica, né? Então, ali ele te paralisa. Então, assim, existe aquela linha tênue entre o medo, ele ser algo bom e ele ser algo ali que tá pesando ao ponto de você tá agindo com base no medo e esquecendo de olhar para o que é importante para você. E talvez ali importante para você seja ser um bom profissional, né? Talvez ali importante para você seja ter coragem, né? Viver, né? Então, assim, situações ali de cotidianas de quem ali é empresário, um gestor, vai envolver a gente saber lidar com o risco. Exatamente. E se você quer se desenvolver, você vai ter que lidar com o risco, não vai ter para onde correr, né? Assim, de não lidar com o risco. Se a gente tá falando de se desenvolver, de crescer, como que a gente vai crescer? A gente cresce indo, né, para lugares que a gente não conhece, se desenvolvendo. Então, a gente vai lidar com muitas situações difíceis. A gente vai lidar com risco, porque vai ter um momento que a gente vai ter que lidar com o imprevisível, com o que está fora do controle. E aí sempre vai ter a consequência. Exatamente. Sobre risco, né? Nessa nossa profissão de contador, muito. Eu curto muito, eu amo ser contador, porque existem situações assim excelentes. A maioria dos micro e pequenos empresários, você que está nos ouvindo, você não quer correr risco, você só quer ganhar dinheiro, né? Então, eu converso sempre com nossos clientes e com não clientes também. Se a gente conseguisse, se você conseguisse colocar todos os riscos para o contador, porque a culpa, na maioria, quando você conversa comigo, pequeno empresário, minha empresa não deu certo, isso aí foi um erro, aí foi do contador. Toda a culpa é do contador. Então, considerando isso, eu queria que vocês socializassem, compartilhassem com a gente também os lucros de vocês, né? Mas vocês não conseguem compartilhar. Então, quando alguém me diz, doutor João, ou então de Lavô, eu vou tomar essa decisão aqui, eu posso tomar, não tem perigo. Eu digo, como é que eu sei que não tem perigo? Eu não sei nem se eu estou vivo amanhã. Então, considerando isso, que o risco ele é inerente à vida humana. Não é só a atividade empresarial, não. Você pode sair daqui, levar um trupicão aí, na escada, cair da escada, quebrar uma perna. Então, isso tudo faz parte do risco. E faz parte do ser humano, da vida humana. É a experiência humana. Então, não adianta. Nós precisamos tomar decisão com medo de tudo. E quem não toma decisão, já tomou a decisão de ficar paralisado, né? E a coragem, ela não é a ausência de medo, né? Lembrando aqui. A coragem é ir mesmo com medo. Eu coloco isso no meu livro, que não está aqui, mas eu escrevi, já está saindo aí um livro também chamado O Medo. E assim, trazendo aqui até um ponto, né, aqui, é que
o quão importante é a gente experienciar também alguns lugares desconfortáveis. Exatamente. Porque se a gente evita a todo custo, a gente pode. Até viver uma vida ali evitando ao máximo possível, passar por experiências desconfortáveis. Mas vai chegar um ponto que, para você evitar, você vai ter que tanto pensar muito nas possibilidades, no que pode dar errado, e isso vai te trazer um desgaste emocional muito grande, como também a gente pode cair naquela questão da paralisação. Então, aí tu acaba deixando de viver, tu acaba deixando de fazer coisas que são importantes pra você e deixando de crescer. E aí, nesse lugar também tem um peso emocional muito grande, um vazio muito grande, né? Agora, imagina para essa pessoa que não passa tanto por frustrações, como é que vai ser para ela passar por uma frustração ali nas primeiras? Exatamente. Tu concorda comigo que vai ser muito difícil? Vai ser difícil. Dificílimo. Dificílimo. É que nem tentar ali, quando a gente é criança e tenta andar de bicicleta. No início, é um desconforto muito grande, a gente não quer andar, mas depois de um tempo de levar várias quedas, aí a gente eu já sei como é que é levar uma queda. Se eu levar uma queda, não tem problema. E ela vai andar de bicicleta. Exato. Então, a importância da gente passar por situações desconfortáveis, porque quanto mais a gente passa, maior a nossa flexibilidade psicológica. Vai chegar um ponto ali que algumas situações que antes eram muito desconfortáveis, naturalmente, se você parar pra pensar aí de casa em situações que antes eram muito desconfortáveis pra você, que você já passou tantas vezes por ela, provavelmente você percebeu que começou a ficar mais confortável, né? Exatamente. E aí isso é a flexibilidade psicológica, né? Você se permitir entrar nesses espaços um pouco mais desconfortáveis, porque quando você entra, vai ser difícil. Exato. Mas aí, depois de um momento, você vai começar a aprender a lidar com aquele desconforto ou com aquela situação e depois vai ficar mais fácil, né? Então, assim, é importante a gente também se permitir experienciar esses lugares para que a gente possa desenvolver essa flexibilidade psicológica e aí conseguir viver uma vida com base no que é importante pra gente, no que faz sentido pra gente. Assumir os riscos, né, que é o que a gente está trazendo aqui, e não viver uma vida ali paralisada em função do medo. Exatamente. Eu lembro aqui, você sabe o que quer dizer etimologicamente coragem? Coragem é coração e agir. É agir com o coração. Então, quando se tem coragem, a gente está agindo com o coração, com toda a nossa potência, né? E eu lembro aqui de 1985, né? Faz tempo, né? Mais velho do que você, né? Bem mais velho. Em 1985, eu era funcionário do Banco do Nordeste, lá em Brejo Santo. E eu lembro que naquela época era máquina de escrever, né? Não tinha calculador, não tinha nada, era tudo na mão mesmo. E tinha uma coisa lá que acontecia, um processo lá, que acontecia só de 6 em 6 meses. Chamava a gente controlar os créditos em liquidação. O que é isso? Devedores que passam mais de 6 meses devendo e a gente tem que tirar do balanço do banco. Bancos, instituições financeiras, elas fazem balanço, diferentemente das outras empresas normais, elas fazem balanço semestralmente. E aí, mas era um negócio que você, para fazer aquele processo, você tinha que estudar muito, né? Mas eu me desafiava, eu quero fazer esse negócio, que eu quero estudar de novo esse assunto, né? E eu fazia isso. E tinha outro colega lá, que o colega era o seguinte, quando eu dizia, fulano, eu vou te ensinar isso aqui para você ficar... Nem me ensine, que eu não quero aprender. Eu não quero aprender para não poder fazer, né? Então, quando se é servidor público, né? Quando se é de instituição federal, estadual ou municipal, a gente tem essa coisa que chegou o final do mês, você está recebendo seu dinheiro, você não precisa de metas, de desempenho, né? Agora melhorou um pouco, né? Mas naquela época era tranquilo demais. Do jeito que se eu trabalhasse 10 horas por dia e ele trabalhasse 6, ele ia ganhar igual a mim, tudo bem. Mas, independente disso, eu sempre digo que a gente tem que dar mais do que o contratado. Se eu contrato com você 8 horas, por exemplo, em 1976, eu era menor aprendiz do Banco do Brasil e a gente era contratado para trabalhar 4 horas por dia. Eu trabalhava 8, 10. Mas quem ganhou fui eu. Por quê? Porque eu aprendi, eu fiquei com aquela resiliência que até hoje, aposentado, ainda estou aqui batendo papo com você, né? Yara, a cultura empresarial
muitas vezes valoriza apenas o sucesso. Na sua visão, como criar uma cultura que permita aprender com os erros sem gerar vergonha ou culpa excessiva? Tá, isso daí talvez seja uma das perguntas mais, assim, legais que a gente talvez responda aqui hoje, porque o que eu mais vejo aqui nas empresas é essa cultura de performance e venda e bater metas, né? Hoje, só o que a gente encontra, né, em empresa é aquela história do sino, né? Bateu meta, vamos aqui tocar o sino, né? Assim, aí tem todo um alvoroço e comemorações. Story no Insta. Exatamente. E aí uma supervalorização desse processo de performance. Como é que a gente vai querer olhar para o erro? Se a única coisa que é valorizada é o acerto. É o acerto. Né? Então, assim, ok, é mobilizadora, mas até que ponto? Exato. Porque existe o outro lado da moeda. Então, assim, se eu preciso acertar, se eu preciso performar, e isso é tão importante e é a única coisa que está sendo valorizada aqui na empresa, é justamente essa performance, vai ter muito funcionário ali que talvez alguns que consigam lidar melhor com essa pressão, talvez na sua história de vida já aprenderam a lidar melhor com isso, mas vão ter outros que vão se paralisar ali com aquela pressão. Exatamente. E aí a gente não tá dando espaço para algo que tu trouxe aqui também muito importante anteriormente, que o espaço para aprender. E aí é importante também a gente trazer ali na cultura esse espaço de aprendizagem, não só aprendizagem de leitura de livro, porque aí a gente pode, inclusive, entrar de novo na questão da performance. Mas aprendizagem de humildade, né? De dar espaço para ser aprendiz também, não só quem sabe. Porque quando a gente entende que eu não tenho que saber de tudo, eu estou aprendendo, a gente abre espaço para não saber, para não ter resposta, para ser vulnerável, para ser imperfeito, né? Dar espaço para isso. Inclusive, por exemplo, sobre como que é visto os erros ali naquele espaço. Porque pode ser que naquela empresa, quando uma pessoa erra, aquilo dali, inclusive, e eu já vi isso acontecendo muito, né, de um gestor pegar aquele erro lá e levar, fulaninho fez isso, por isso que ele tá sendo aqui descartado ou sendo retirado, né, e aquilo dali é para poder causar um medo e a aprendizagem, então, assim, como é que fica a cabeça das outras pessoas? Então, eu não posso errar, porque se eu errar, além de eu ser descartado, eu ainda vou ser exposto. Então, ridicularizado, assim, ridicularizado, né, então, assim, esse espaço de fulaninho errou, mas, assim, ok, quais são os outros valores? Tem espaço para aprender nessa empresa? Porque a gente também ser humano erra, né? Exatamente. Assim, como que o ser humano não vai errar? Se você não quiser um erro, tem que contratar robô. Então, se eu tô com um ser humano ali, entender que existe espaço para erro, óbvio. Isso não significa que não tenha limites, que a empresa não tenha limites, não tenha valores. Mas de ser avaliado aquele erro, ser avaliado também a compreensão daquela pessoa sobre aquele erro, né? E ser colocado ali também um caminho ali de reestruturação, mas o grande ponto aqui que eu acho que a empresa tem que começar a pensar é como que ela pode dar espaço para o erro acontecer dentro da empresa. Com certeza. Porque aí a gente dá espaço para a pessoa aprender também, inclusive se arriscar. Porque aí olha o que a gente ganha espaço para se arriscar. E o risco, muitas vezes, ele é parte muito importante para esse crescimento acontecer. Com certeza. No nosso livro, Os Erros Não Nos Definem, né? Eu conto várias e várias descobertas e figuras em nível mundial, né? Como Mahatma Gandhi. Você sabia que Mahatma Gandhi já errou? Como foi descoberta a penicilina, né? Foi através de um erro. Barack Obama também teve 2 mandatos como o primeiro presidente negro dos Estados Unidos, mas tiveram erros também lá Legal você trazer isso, né? Porque aí lembra a gente de olhar para algumas pessoas que podem ser vistas assim como seres humanos assim perfeitos e né, assim ídolos e tudo, e lembrar que eles são seres humanos também, né? Com que eles certeza. erram, e aí trazer um pouco dessa de lembrar que até quem você acha que foi ali a sua referência de sucesso, de performance, de auge da vida, também erra. Não Steve existe Jobs isso. mesmo. Steve Jobs foi demitido da empresa dele, né? Exato. Então, me dê esse livro Esse aí, aqui? por favor.
Olha, pessoal, eu quero só mostrar para você, na página 250 aqui, na página 250 tem um negócio bacana, que é... Há um conceito japonês chamado kintsugi, a arte de reparar cerâmicas quebradas com ouro, realçando as rachaduras ao invés de escondê-las. Para os mestres dessa arte, uma peça que já foi cortada e foi curada é mais valiosa do que uma que nunca se partiu. Assim somos nós depois dos erros. Então, essa mensagem oriental, né, ela faz com que a gente reflita e que os erros realmente não nos definem, né? Yara, a terapia de aceitação e compromisso fala muito sobre aceitar emoções difíceis. Como essa abordagem pode ajudar empresários que vivem sob pressão constante? Justamente a lidar com essa pressão. Né? Assim, parte dessa pressão, ela vem novamente por aquele movimento de não querer passar pelo desconforto ou querer evitar aquela pressão. E aí, quando a gente fala de crescimento, de um empresário que ele vai precisar se arriscar, não tem como separar. Então, é esse espaço para desenvolver essa flexibilidade psicológica ali para ele, a como que ele pode lidar. Principalmente, né, o que acontece aqui no mundo interno aqui da mente, porque os pensamentos, eles contam muito, né, esses pensamentos, eles estimulam o sentimento que vai ter ali. Então, trabalhar principalmente a relação, a forma como você se relaciona consigo mesmo quando você está dentro de pressão. Exatamente. Se dentro de pressão eu fico lembrando dos meus erros lá no passado e me definindo por esses erros, ou se eu fico olhando para todas as minhas fragilidades, eu tô criando um ambiente perfeito para eu colapsar, concorda comigo? Exato. E aí é um processo também de, ok, isso foi algo construído no decorrer da sua vida e você nem percebeu que você se trata assim. A gente precisa agora construir uma outra relação com você, que é uma relação também de mais estímulo, né? Uma pessoa que tá ali, peraí que você não é só o seu erro. E as outras vezes que você acertou? E essas qualidades que você tem? E esses pontos fortes? Como é que eu posso estar aqui comigo, sentindo esse desconforto, sentindo esse desconforto, mas ainda assim estando aqui comigo e me dando o suporte que eu preciso? É muito confortante a gente ter essa sensibilidade de reconhecer isso, né? Yara, no Brasil, muitos empreendedores carregam uma grande responsabilidade: sustentar suas famílias e também os empregos de outras pessoas. Esse peso psicológico pode influenciar as decisões empresariais? Nossa, demais. Demais, ainda mais para algumas pessoas mais, para outras menos, vai depender dos valores ali envolvidos, né? E aí, assim, quanto mais importante para mim são se as consequências daquela atitude envolvem muitas coisas que são importantes para mim, isso vai pesar super. E aí tem uma coisa aqui que a gente trabalha muito na ACT, né? É a importância de você se conhecer e entender os seus valores, o que é importante para você. Porque senão, quando o medo ele vem, e a gente está falando sobre algo de uma situação de muita pressão, naturalmente ali o medo ele vai te levar a pensar em todas as situações que podem dar errado. E aí isso te puxa ali para uma espiral de sofrimento que te paralisa, né? E a gente precisa desfusionar, sair desse lugar de paralisação. E aí, a outra parte que pode te ajudar é lembrar o que é importante para você. Exato. Então, assim, não é que você vai esquecer o medo, mas você não precisa trazer todo o teu foco ali para aquela situação. Só que pra gente entender o que é importante pra gente precisa se conhecer. A gente precisa olhar para dentro. Então, quanto mais riscos você corre, quanto mais situações de pressão você passa, mais importante, aí é que se torna ainda mais importante você se conhecer. Você entender o que é importante para você. Porque aí você pode, por exemplo, uma situação aqui, que vou tirar um pouco aqui da área aqui do profissional, pra gente poder palpar. Se eu tô falando com uma pessoa que, por exemplo, tem uma fobia social, né? Não gosta de sair, não gosta de estar ali em contato com pessoas, mas para essa pessoa, ela realizou o sonho de ser pai.
E aquela criança ali é, assim, algo muito especial na vida desse homem, por exemplo. A criança quer jogar bola. A criança quer viver. E aí, assim, ok. Se ele estiver ali movido pelo medo, ele não vai conseguir sair, porque vai vir todos os pensamentos catastróficos do que pode acontecer se ele sair. A gente vai convidar ele a olhar, mas o que é importante para você? E aí ele disse, é importante para mim estar com meu filho, participar do crescimento do meu filho, ensinar que ele pode viver. Então, quando a gente olha para esse lado importante, aí a gente pode começar a fazer alguns acordos, tá? Então, o que dá para eu fazer aqui? Porque eu quero também olhar para isso que é importante para mim. Então, de repente, aí a gente vai fazendo algumas exposições mais graduais, né? Você não vai chegar e ir para uma festa, para um show. Mas, por exemplo, ir para um parque um pouco mais vazio, mas com a função de, ok, o medo tá aí com você, mas você também vai olhar para o que é importante para você. Hoje não é sobre o medo, é sobre você conseguir ser o pai que você quer ser. É sobre você conseguir viver a experiência paternal que você quer viver, de estar ali perto com o seu filho. E aí, quando você consegue olhar para esse ponto que é importante, né? Como que chega aí para ti, assim, não dá uma clareza maior? Exatamente. Não faz muito mais sentido? Faz muito mais sentido, com certeza. E já talvez ali até traga um pouco mais de coragem e suspiro de, peraí, isso de aqui alívio, né? E porque vai ter prazer ali também, não vai ter só medo. Exatamente. Vai ter o prazer de estar ali com o filho. Então, assim, a importância da gente entender o que é importante pra gente e dos nossos valores, para poder conseguir lidar com esse medo. Então, assim, para quem tá escutando aqui, que é empresário, que tá lidando com muita pressão, e eu sei que homens, no geral, também tem um grande receio de ir pra terapia, assim, aqui eu deixo a minha alfinetada, né? Deixo aqui a minha alfinetada de que esse espaço aí, ele pode te ajudar a te mover para um lugar que tu nunca pensou em chegar. Exato. Porque você tá lidando com situações extremamente difíceis, né? Então, assim, a terapia, ela pode te ajudar a lidar muito melhor com tudo isso, né? E, lembrando aqui que eu quero também frisar que, eu acho que um grande ponto da terapia é porque você ir pra terapia também é admitir que você pode estar precisando de ajuda, e eu sei que isso assusta. Porque parece que tem algo de errado comigo. O que aconteceu aqui? Eu sou fraco, né? Gente, a única pessoa que não sente medo, a única pessoa que não tem fraqueza, essa pessoa, ela morreu. Você ainda não existe. Tá no cemitério, como você falou. A partir do momento que você é um ser humano, que você respira, você vai ter fragilidade, você não é perfeito, faz parte da nossa condição humana. Jesus Cristo teve medo. Exatamente. Jesus Cristo teve medo. Então, o fato de você buscar um suporte, ele não fala de que você é fraco. Na verdade, se você parar pra pensar, fala que você tem muito mais coragem, porque você tá topando aceitar, enfrentar um desconforto de ir para uma terapia, e para que isso aconteça exige coragem. Então, fala muito mais sobre coragem do que sobre fraqueza, porque não é o que a gente passa, a maioria das vezes, a nossa vida é evitando entrar em contato com o desconforto. Exato. E para entrar em contato com o desconforto, a gente precisa de coragem. Então, assim, não é um espaço de fraqueza, mas sim de muita coragem, tá ali. Sobre medo, em novembro de 2024, nós tivemos uma experiência. A gente conseguiu ir para Disney, né, ir para Orlando. Eu, minhas 3 filhas e os 3 netos, né, o Lucas e as 2 meninas. Lívia tinha 8 e Beatriz tinha 7. E a minha preocupação, eu sonhava até em pegar uma corda, sei lá, alguma coisa para amarrar as meninas e ficar controlando, né? Eu fui com o coração na mão, né? Mas quando chegamos lá, e você imagine estar dentro da Disney ou dentro qual é o outro lá? Universal, né? São 2 parques diferentes. E você tá ali com 2 meninas elétricas. Uma corria para um lado e eu corria atrás e uma corria para o outro. Mas o coração, muito assim, porque antes da gente viajar, aparece muita gente só para colocar medo da gente. Rapaz, você é doido, vai para Disney, lá o pessoal tá sequestrando criança, tá para vender os órgãos, para fazer... Rapaz, tanto terrorismo que foi colocado, mas nós vamos. E fomos, graças a Deus, inclusive, meu livro, O Medo, surgiu lá, né? Que eu descobri que lá na Disney, Orlando é uma big cidade, assim, próspera, muito rica, e ali eles vivem ali, todo mundo vive ganhando dinheiro com medo, sabia?
Olha, é um monte de montanha-russa. Tudo lá tem a ver com medo. Por exemplo, tem a Múmia, tem a montanha-russa 1, 2, 3, 4 do Hulk, a mais alta, a mais baixa. Então, tudo tem a ver com o medo. Aí eu fico pensando, as pessoas juntam dinheiro uma vida inteira para vir para cá, para gastar com esse pessoal e para quê? Para sentir medo. E outra coisa, né, assim, porque, o medo, ele às vezes ele puxa mesmo, mas aí uma coisa aqui que é legal de perceber é que quando ele te puxa, tu pode estar se cegando para outras coisas. Para outras coisas. E aí, no caso, deixar de... Lá na Disney, tu podia ter se deixado puxar pelo medo, mas olha o tanto de outras coisas que tu ia deixar de aproveitar. Porque tinham coisas importantes ali pra ti, que era o quê? Estar com as tuas filhas, que era viver aquele momento. Foi bom demais, foi ótimo. Então, tinha o desconforto, mas olha só, também tinha a coisa boa acontecendo, exatamente, né? E aí você pode também fazer a escolha, essa movimentação de para onde você quer direcionar a tua energia. Exatamente. Se você quer deixar esse medo tomar de conta ou se tu vai se permitir dar espaço para... olha o que está acontecendo aqui. Eu estou numa viagem internacional com as minhas filhas. Eu tenho aqui agora, elas estão se divertindo. A primeira vez na Disney vai... Só alegria. A realização também, porque é fruto do teu trabalho, né? De você conseguir levar a tua família para lá. Então, assim, tantas coisas boas ali envolvidas, né? Que tu pode trazer também esse foco para olhar para essas questões. Foi isso que eu fiz. E fez muito bem feito. Que bom que você fez. Bacana. Yara, a gente já está eu quero te convidar para outros rounds aqui. Ok. Porque eu me programei aqui para muita coisa e quero fazer aqui uma última pergunta, né? Se você pudesse deixar uma mensagem para empresários, profissionais liberais e estudantes que têm medo de errar, qual seria o conselho psicológico mais importante para transformar erros em crescimento? Ok. Bom, assim, podia trazer aqui alguma frase de efeito, mas eu me colocando aqui nessa posição, eu digo que sobre o que você quer que defina a sua vida. Assim, se você quer chegar lá na frente e olhar para trás e descrever que as tuas decisões foram pautadas no medo, ou se foram pautadas em coisas importantes para você, né? E que esse erro, ele pode, né, e deve ser visto como parte fundamental desse aprendizado. Se permitir errar também é um ato de muita coragem. É um ato de ousadia, né? E que lindo você poder ser ousado e ser corajoso na vida, né? Assim, é admirável. É uma pessoa que está vivendo. Está vivendo. E outra coisa, nós, seres humanos, nós somos pessoas em construção. A gente nunca vai estar perfeito, né? Nunca. Vai ter sempre a partezinha que falta. E aí aprender vamos aprender a lidar com isso daqui, porque faz parte também de ser um adulto, né? Aprender a lidar com a parte que falta na gente, porque sempre vai faltar. Cresce, menino. Yara, esse globo aqui, nós estamos no episódio 40 e esse globo está desde o primeiro episódio. Então, por que ele está aqui? Porque eu sou um cristão sonhador. Então, eu já conheço alguns locais, mas a minha pretensão é conhecer muito mais ainda. Então, hoje, esse globo ele vai para uma viagem no tempo em São Paulo, em 2018. No De Lavocast, gostamos de fazer algo que eu chamo de viajar pelo globo. Não apenas no sentido geográfico, mas também no sentido existencial e humano. Porque cada lugar que visitamos carrega histórias, encontros e aprendizados que moldam quem somos. E hoje, doutora Yara, eu gostaria de levar você e também quem nos acompanha para uma pequena viagem no tempo. Voltamos ao ano de 2018. Naquele ano, tive a alegria de participar como autor de um capítulo do livro Viver Coaching,
uma obra coletiva lançada nacionalmente pelo Instituto Brasileiro de Coaching, o IBC, presidido por José Roberto Marques. Foi um momento muito especial da minha trajetória, porque representava não apenas a publicação de um texto, mas também um encontro de histórias de vida. Eu e minha esposa Verônica Lavô viajamos para São Paulo para participar do lançamento nacional do livro. O evento aconteceu em um grande auditório do IBC, reunindo mais de 500 pessoas. Cada autor teve a oportunidade de subir ao palco, apresentar sua história e compartilhar um pouco da sua jornada. Foi emocionante perceber que, por trás de cada capítulo, existia uma vida inteira de desafios, sonhos, superações e aprendizados. É curioso como momentos assim nos lembram que ninguém constrói sua história sozinho. Durante essa viagem, ficamos hospedados no apartamento do meu cunhado Lutgardes, no centro de São Paulo, ali próximo à Praça da República, numa região cheia de memória da cidade, perto do famoso Bar Brahma, naquele cruzamento histórico da Avenida São João com Ipiranga, eternizado na música de Caetano Veloso. Aproveitamos também para rever familiares e pessoas queridas. Entre esses reencontros estava nossa afilhada cearense Solange, que saiu do distrito de Alencar, em Iguatu, no Ceará, e hoje construiu uma bela carreira profissional, atuando como gerente do Banco Santander. Foi muito bonito reencontrá-la e também suas filhas, percebendo como as histórias das pessoas se entrelaçam ao longo do tempo. E sabe, doutora Yara, quando olho para esse momento hoje, estudando psicologia e refletindo sobre comportamento humano, percebo algo muito interessante. Eventos como aquele não eram apenas lançamento de livros. Eles eram encontro de identidade, pertencimento e significado. Ali estavam pessoas compartilhando suas vulnerabilidades, seus erros, seus sonhos e suas tentativas de crescimento. Algo muito humano. Talvez seja exatamente isso que conecta aquela experiência com o tema do nosso episódio de hoje. Erros, culpa e aprendizado. Porque cada história humana carrega conquistas, mas também limitações. E é justamente nesse espaço entre nossas fragilidades e nossas tentativas de superação que nasce o verdadeiro crescimento. E é sobre isso que estamos conversando hoje. Porque, no final das contas, mais importante do que os lugares por onde passamos, são as histórias que construímos e as pessoas que encontramos no caminho. Agora, doutora Yara Menezes, vou passar a palavra para você fazer as suas considerações finais. Estamos chegando ao final deste episódio tão especial do DiLavoCast 040, e eu gostaria agora de lhe entregar a palavra para as suas considerações finais. Fique à vontade para compartilhar com quem nos acompanha algumas reflexões finais sobre o tema de hoje: erros, culpa e aprendizado nas decisões empresariais. E também deixar sugestões que possam ajudar as pessoas em sua jornada de crescimento. Livros que marcaram sua trajetória, filmes inspiradores, vídeos, projetos ou práticas que possam contribuir para o desenvolvimento humano e emocional. Aproveite também para apresentar suas redes sociais, para que pessoas que se identificarem com a sua mensagem possam acompanhar seu trabalho. Nós, do DiLavoCast, temos também a alegria de lhe oferecer o nosso mimo, que é a caneca do DiLavoCast. Obrigada. É para você especial. E eu trouxe uma coisa especial para você. O nosso livro, que eu quero lhe dar aqui, e fiz aqui a dedicatória para Eita, que massa! Yara. Prezada Yara Menezes, gostaria de lhe apresentar este livro que aborda como as falhas fazem parte do processo de crescimento humano, né? A obra reflete sobre culpa, vergonha e autocrítica,
propondo uma visão de aprendizado e reconstrução de sentido. Ficarei honrado se você tiver acesso aos outros livros, porque esse livro faz parte de uma trilogia. A trilogia O Poder dos Erros, né? Esse é o livro 1, o livro 2 não está aqui, mas o livro 3 já está ali, A Sabedoria dos Erros, e o livro 2 é O Legado dos Erros. Nossa, que legal. Obrigado por aceitar meu convite para o Dilavocast. Eu que agradeço. Muitíssimo obrigada. E a palavra é sua. Pronto. Primeiramente eu quero começar aqui agradecendo, né, por esse espaço, por essa oportunidade, como eu disse, né, assim, que legal poder pisar em um espaço, assim, um pouco mais distante ali do ambiente da psicoterapia, um ambiente mais empresarial, falar sobre negócios, né, sobre contabilidade, sobre decisões importantes financeiras e tudo, e poder contribuir, né, com o que eu sei aqui de alguma forma, assim, para mim isso me mobiliza, né, e assim, hoje estar aqui com você, esse papo aqui, para mim foi muito rico, e me sinto muito feliz, né, por estar aqui, assim, muito obrigada por esse livro aqui, que eu já vou ler, né, e indicar aqui para um monte de gente que me busca, inclusive, para poder pedir referência de livro. Os erros não nos definem. E assim, eu vou, na verdade, utilizar essa frase aqui para trazer a reflexão, né, porque o erro, ele causa um desconforto do medo, né, ali, da frustração e tudo. E, assim, o medo, ele não precisa tomar todo o espaço da sua vida. O medo, ele é importante, sim, porque sem ele você talvez não buscasse se proteger, não buscasse tomar decisões mais assertivas, mas a culpa de errar, ela não precisa e nem deve lhe definir, porque no momento em que você pega a culpa, o erro, né, como a tua identidade, o que você vai estar fazendo é te colocando em uma caixinha que vai te paralisar. E às vezes a gente faz isso se punindo para tentar evitar que isso aconteça, né? Mas assim, o que você tá fazendo na verdade, é o completo oposto. Porque ali tu vai te paralisar, aquela culpa vai ali te puxar e vai ficar cada vez mais difícil você conseguir pensar com leveza, com clareza, né? E evoluir e aprender. Então, que vocês possam olhar para o erro não como uma identidade, mas como parte natural do processo de ser um ser humano, porque a gente vai experienciar esse lugar do erro uma hora ou outra, né? E olhar para esse erro com um olhar de curiosidade, mais no sentido de o que eu posso aprender aqui. Então, mais com um olhar de curiosidade do que com um olhar de identidade, porque esse erro, ele não te define. Apenas diz que você é um ser humano que pode errar. E aí, sobre, né, as indicações aqui de livro, assim, o que eu consigo lembrar aqui rápido, né, é A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené. Então, assim, é um livro muito bom. Brené Brown. Exatamente. Ela fala muito sobre essa questão da gente poder se permitir ser um ser humano, porque se a gente parar para pensar, o que a gente precisa ser é um ser humano, né? E apenas se permitir estar no lugar de um ser humano, não de uma pessoa perfeita. Eu vou passar para você algumas indicações de podcast, porque inclusive eu adoro, né, e de livros, para você colocar na descrição do vídeo aqui depois, né, ali com calma, para o pessoal que está aí assistindo a gente conseguir pegar as referências com calma. Muito bem. Ok? Muito obrigado. Estamos chegando ao final de mais um episódio do Dilavocast. E confesso a vocês que este foi um daqueles encontros que nos lembram por que este projeto existe. Hoje nós falamos sobre erros, culpa e aprendizado. 3 palavras que fazem parte da vida de qualquer ser humano. Falamos sobre decisões empresariais, sobre o peso da responsabilidade, sobre a ansiedade que muitas vezes acompanha quem empreende, quem lidera, quem precisa escolher caminhos e em meio às incertezas da vida. Mas, acima de tudo, falamos sobre algo muito maior, a condição humana. A contabilidade nos ensina a organizar números. A psicologia nos ensina a compreender pessoas. E quando essas duas dimensões se encontram, percebemos algo muito importante. Empresas não são feitas apenas de planilhas. Empresas são feitas de histórias humanas.
Cada empresa nasce de um sonho. Cada decisão carrega uma emoção. Cada erro traz consigo uma oportunidade de aprendizado. Por isso, a grande mensagem que fica deste episódio é simples, mas profundamente transformadora. Errar não é o fim do caminho. Muitas vezes é o início da sabedoria. Ao longo desta conversa com a doutora Yara Menezes, tivemos a oportunidade de refletir sobre algo que raramente aparece nos relatórios financeiros: os sentimentos que acompanham as decisões, as dúvidas silenciosas dos empreendedores e o peso invisível da responsabilidade. E talvez seja exatamente nesse espaço, entre números e emoções, entre razão e humanidade, que nasce o verdadeiro crescimento. O DeLavoCast nasceu com um propósito muito claro: ser um espaço de diálogo sobre autoconhecimento, filosofia, relacionamentos humanos, empreendedorismo e contabilidade para micros e pequenas empresas. Porque, no final das contas, não estamos falando apenas de negócio, estamos falando de vidas, estamos falando de pessoas, estamos falando da capacidade humana de aprender, recomeçar e evoluir. Se esta conversa provocou alguma reflexão em você, se alguma palavra tocou a sua história ou despertou novas perguntas, então este episódio já cumpriu sua missão. E talvez essa seja a grande beleza do conhecimento. Ele nunca termina em um episódio, em um livro ou em uma conversa. Ele sempre nos deixa uma vontade de continuar aprendendo. Por isso fica aqui o convite. Continue caminhando conosco, continue refletindo, continue buscando compreender e empreender a si mesmo e o mundo ao seu redor. Porque a verdadeira jornada da vida não é apenas acumular conquista, é tornar-se uma pessoa cada vez mais consciente, mais humana e mais sábia. Eu sou João DeLavo e este foi mais um episódio do DeLavoCast. Nos encontramos no próximo episódio e até lá, cuide da sua mente, cuide das suas decisões e nunca pare de aprender. DeLavoCast. DeLavoCast.